Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Francisco de Assis Júnior, sou cirurgião dentista e também sou estudante de medicina. E um tema que eu quero trazer para você hoje é uma pergunta que foi feita em uma das minhas redes sociais, que foi sobre a saliva, né? Será normal a saliva ser mais líquida ou mais espessa, aquela saliva ligante, né? Então eu vou trazer essa informação aqui para vocês nesse vídeo, tá certo? Mas antes disso, gente, se inscreve no meu canal para que você não perca nenhum conteúdo. Curte esse vídeo se você acha que é um vídeo relevante, interessante, que mais pessoas têm que saber sobre isso. E agora vamos às informações. Então, gente, a gente tem basicamente três glândulas salivares maiores. Três pares, então são 6 no total. A gente tem as glândulas parótidas, que estão mais ou menos nessa região. A gente tem as glândulas submandibulares, que estão nessa região. E sublinguais, como o próprio nome já diz, embaixo da língua. E essas glândulas, gente, elas podem ser mucosas ou serosas. Qual é a diferença entre elas? As glândulas mucosas, elas são ricas em mucina, que é uma espécie de proteína que deixa a saliva mais ligante, né? E as glândulas serosas, elas são responsáveis por uma saliva mais líquida, né? Elas têm um conteúdo seroso, mais líquido. Todas as glândulas salivares nossas são predominantemente mistas, né? Algumas podem produzir mais mucina, outras menos, né? Basicamente, as glândulas que produzem mais mucina são as glândulas sublinguais, tá certo? Então, as glândulas que mais produzem saliva no nosso corpo são as submandibulares. Então, elas produzem cerca de 60% da saliva que tem na nossa boca. As glândulas parótidas produzem algo em torno de 30% da saliva da nossa boca e as glândulas sublinguais produzem algo em torno de 5% da saliva presente na nossa boca. A gente produz, gente, em média, 1,5 litro de saliva por dia. São os níveis normais. Então, abaixo de 1,5 litro de saliva por dia, o paciente pode ter um quadro de hipossalivação. E acima de 1,5 litro pode ter um quadro de cialorreia. E essa medida de salivação pode ser também dividida em períodos de tempo. Então, salivação a cada 5 minutos, que pode ser estimulada ou não estimulada. Estimulada é quando você dá cialogoga, ou seja, alguns artifícios que o paciente mastiga que vão estimular a salivação dele, né? E não estimulada é quando é a saliva que o paciente produz naturalmente, a gente vai ver essas medidas. Existem outros exames da saliva que a gente pode fazer também, que é análise de composição salivar, pH da saliva, além dessa cialometria, que é a quantidade de saliva produzida, certo? Mas qual seria a saliva normal, gente? A saliva mais ligante ou a saliva mais líquida? Então, gente, não tem saliva normal nem anormal. O que vai diferenciar é o estágio que você está passando, o que é que faz com que sua saliva secrete mais determinadas substâncias. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Quando você está ansioso, estressado, né, deprimido, você libera mais no seu corpo alguns hormônios, como por exemplo o cortisol e a adrenalina. E basicamente a adrenalina, gente, ela ativa o nosso sistema nervoso simpático. A gente tem dois tipos de sistema nervoso autônomo, o simpático e o parasimpático. Qual é a diferença deles? O simpático te prepara para luta ou fuga. Então, digamos, é como se você estivesse vendo um leão na sua frente. Então, você fica com taquicardia, seu coração bombeia mais forte para levar sangue para todo o seu corpo, porque você tem que estar preparado para lutar, né? Ou para correr. Então, seus músculos ficam cheios de sangue. Aumenta a capacidade respiratória. Então, a gente chama de taquipneia. Então, o paciente respira mais. Por quê? Para oxigenar seus pulmões, para trocar sangue, levar sangue para o oxigênio, né? Seu sistema gastrointestinal diminui, porque você não está no momento que deve gastar energia com digestão, e sim com luta ou fuga. Uma outra questão que pode acontecer também é o acúmulo de gordura corporal. Então você aumenta a captação e a absorção de gordura, né? Principalmente pelo cortisol, que aumenta os receptores de gordura na região abdominal, porque você tem que ter uma reserva de energia caso você precise nessa luta ou nessa fuga. Então, basicamente, esses efeitos acontecem no nosso corpo, mas também acontece outro efeito. Se ele paralisa o sistema gastrointestinal, ele também paralisa a nossa salivação. Então, o sistema nervoso simpático, ele diminui sua salivação. Fazendo isso, ele aumenta a concentração da sua saliva. Se saliva menos, aumenta a concentração de proteínas. Na nossa saliva tem uma série de substâncias, né? Tem bicarbonato de sódio, tem lactoferrina, algumas enzimas, tem ureia, tem várias coisas. Então, ele aumenta a concentração dessas proteínas, deixando sua saliva mais espessa. Tem a mucina também, né? E essa saliva fica mais espessa, mais ligante. Então, nesses pacientes ansiosos, eles podem ter uma característica de uma saliva mais ligante, né? Já em um paciente relaxado, tranquilão, o sistema parasimpático está ativado. O sistema parasimpático é quando você não está preparado para luta nem fuga. Então, seu sistema gastrointestinal funciona normalmente, seus batimentos cardíacos estão equilibrados, normais, sua respiração está normal, você está tranquilão. Então,
a sua salivação também está normal. E ela não fica uma saliva super concentrada. Então pode ser uma saliva mais fluida, mais líquida, né? Então esses são um dos principais motivos. A questão do sistema nervoso que está ativado, que é o simpático ou parasimpático. E pode ter relação também, gente, com estímulos, né? Então, muitas vezes, quando você recebe um estímulo, né, olfatório, sua salivação começa. Se você está com fome, você sente o cheiro de uma comida gostosa, você começa a salivar. Então, dependendo de qual comida o seu corpo percebeu que é aquele estímulo, por exemplo, se é um carboidrato, se é um doce, a saliva vai liberar mais enzimas que tenham, por exemplo, a amilase salivar, né? Vai liberar mais amilase salivar para quebrar carboidratos. Então, depende dos estímulos, né? E também da composição. Então, algumas coisas, né? Algumas patologias, algumas, digamos, desequilíbrios podem aumentar a composição de determinadas substâncias na sua saliva, como, por exemplo, doença renal crônica, aumenta a composição de ureia na sua saliva, né? Doença hepática, né? Pode aumentar ou diminuir a composição de albumina, então aumentando a albumina na sua saliva, né? Diabetes pode aumentar a glicose na sua saliva. Então, tudo depende do quadro do paciente, né? Mas no mais eu digo para vocês, né? A saliva mais espessa ou mais líquida não interfere na questão da saúde do paciente, né? Não tem algum indício de ser melhor ou ser pior a saliva ser mais espessa ou mais líquida, tá certo? Tem questões que também podem influenciar, como por exemplo hidratação. O paciente menos hidratado pode ter menos salivação, né? E algumas questões como o uso de medicamentos podem inibir a salivação, podem mudar a composição e consistência da salivação, deixando ela mais espessa, que pode provocar no paciente uma sensação de xerostomia, né, que a gente chama de boca seca. Então tudo vai depender da análise individual do paciente. Mas no mais eu já tranquilizo vocês. Se essa sua saliva está mais espessa ou está mais líquida, nenhuma das duas pode ser melhor do que a outra, certo? Tem que avaliar o caso do momento individual. Está mais estressado, está mais ansioso, está com fome, usa algum medicamento. Então fiquem tranquilos com relação a isso, tá certo? Sensação de boca seca é incômoda, pode causar lesões na sua boca também, então deve procurar um dentista especialista em estomatologia, né? E se você está com gosto amargo na boca, né? Percebe que sua salivação tem diminuído, então é bom também buscar ajuda de um especialista, tá certo, gente? Para quem precisa de consulta, tanto presencial aqui em Recife, quanto teleconsulta, vou deixar o WhatsApp de consulta da minha auxiliar, né? Se inscreve no meu canal para não perder mais nenhum conteúdo a partir de hoje, certo, gente? E deixa seu like nesse vídeo se você acha que é um vídeo relevante e interessante. Acho que mais pessoas têm que saber sobre isso. Me acompanhe em outras redes sociais, como no TikTok e no Instagram, com o mesmo nome que eu tenho aqui, Dr. Francisco de Assis Júnior. Apesar do YouTube ser minha preferida, mas eu estou em outras também, sou diferente em cada uma. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. E até a próxima, gente.